Você sabia que a Libéria é o único país do mundo fundado por afro-americanos livres? Sim, sim, você não ouviu errado. Bem no coração da África Ocidental, entre palmeiras e praias sem fim, se esconde um país que por si só é uma verdadeira história. E aqui vai um ponto interessante. Muitos veem a Libéria como algo exótico e instável, repleto de problemas. Mas, na verdade, este país é um tesouro de cultura, espírito e tradições incomuns, que nos fazem refletir sobre o quanto sabemos pouco a seu respeito. Por quê? Você pergunta. Porque, apesar de sua tumultuada história marcada por guerras civis e um legado colonial, a Libéria oferece uma mistura única de influências africanas e ocidentais. Você já parou para pensar como é caminhar pelas ruas de Monróvia, onde a modernidade se entrelaça com o passado? Ou como vivem as pessoas que se orgulham de sua identidade e história? Neste vídeo, vou contar a você sobre os aspectos mais interessantes da Libéria, sua cultura e pontos turísticos, que definitivamente mudarão sua percepção sobre o país. Então, aperte os cintos, pois nos espera uma fascinante viagem a um canto desconhecido do mundo. Como você já deve ter percebido, a Libéria não é apenas um ponto exótico no mapa, mas o resultado de uma verdadeira aventura histórica. Imagine, em 1820, um grupo de afro-americanos, recém-libertados da escravidão, decide que é hora de tomar as rédeas de seu destino. Eles embarcam em navios e atravessam o Atlântico em busca de um novo lar. Assim, em 1822, nas margens da África Ocidental, surge a Libéria, um estado independente onde poderiam recomeçar suas vidas. E agora, vamos imaginar um pouco como seria deixar tudo para trás e construir uma sociedade da qual nenhum imigrante, naquela época, sonharia em voltar. Sim, não foi fácil. O que conseguiram alcançar parece um enredo de um filme de Hollywood, onde cada dia é uma luta pela sobrevivência e pelo direito de ser chamado de pessoa livre. Mas a Libéria não é apenas sobre dificuldades. É um país onde as raízes da cultura africana estão profundamente entrelaçadas com tradições ocidentais, criando um coquetel cultural único. Em Monróvia, a capital, você pode se deparar com impressionantes murais que narram histórias de luta e esperança, além de mercados vibrantes, onde a vida pulsa como nas antigas cidades. Você já parou para pensar em como momentos como esses moldam a identidade de uma nação? A Libéria não é apenas um ponto geográfico no mapa, mas uma história viva que continua a ser escrita neste exato momento. E nesse contexto, vamos mergulhar na essência da cultura, tradições e nas atrações que tornam a Libéria verdadeiramente única. Você sabia que o nome Libéria se traduz como Terra da Liberdade? E isso não são apenas palavras em um pedaço de papel, mas uma verdadeira simbologia de esperança para aqueles que um dia foram privados dessa liberdade. Imagine como é deixar tudo o que é familiar, ser levado pelo destino a um novo continente, onde cada dia é uma chance para uma nova vida. Para muitos afro-americanos que partiram para a Libéria, isso não foi apenas uma busca por um futuro melhor, mas uma verdadeira odisseia, repleta de sonhos de liberdade e da possibilidade de criar uma sociedade onde pudessem viver de acordo com suas próprias regras. Esse nome se tornou um verdadeiro farol, iluminando ao longo dos anos, lembrando que liberdade não é apenas uma palavra, mas um estado de espírito. Mas, como você já deve ter imaginado, nem tudo foi tão simples. Construir um mundo ideal revelou-se muito mais complicado do que se sonhava. Em vez de uma utopia, eles se depararam com a realidade, onde as tradições dos povos indígenas e novas ideias se misturavam em um coquetel imprevisível. Nesse contexto, a Libéria se torna um lugar onde cada canto é impregnado de história,
desde locais antigos que lembram a luta pela independência até atrações modernas que refletem a fusão de culturas e tradições. O que você acha que impulsionava essas pessoas a seguir em frente, apesar de todas as dificuldades? Talvez fosse a fé em suas próprias forças e a lembrança de que liberdade não é apenas um direito, mas também uma responsabilidade. Durante todo esse tempo, falamos sobre liberdade, mas agora vamos direcionar nossa atenção para a própria capital da Libéria, Monróvia. Você sabe como é quando algo realmente importante na vida carrega o nome de uma grande figura? Pois bem, Monróvia recebeu seu nome em homenagem a James Monroe, presidente dos Estados Unidos, que apoiou ativamente a migração de afro-americanos para a Libéria. Não foi por acaso, certo? É como se no futuro alguém decidisse nomear um novo país em homenagem, digamos, a Taylor Swift. Soa estranho, mas talvez isso fosse justificado. Então, Monroe, por um lado, era um defensor da liberdade, mas, por outro, essa história também tem seu lado irônico. A capital da Libéria é uma cidade que nasceu do sonho de uma nova vida, mas que, infelizmente, nem sempre correspondeu às expectativas. E sim, Monróvia não é apenas um conjunto de prédios e ruas. É uma história viva, onde camadas culturais se misturam, como em um coquetel que pode não ser perfeito, mas ainda assim é interessante. Imagine só, ao caminhar por essas ruas, você não sente apenas o espírito da modernidade, mas também pode captar os ecos de uma época em que tudo começou. Dizem que aqui é possível até ver vestígios da influência americana na arquitetura, como se fossem pequenas lembranças de um lar distante que se tornou símbolo de esperança. Mas nem tudo é tão simples. Monróvia, assim como a própria Libéria, passou por inúmeros desafios. E se você decidir explorar seu coração, esteja preparado para uma experiência que vai além de um passeio turístico. Será uma verdadeira viagem pelas páginas da história, onde cada rua, cada canto respira memórias. Quando vi pela primeira vez a bandeira da Libéria, ela imediatamente me lembrou de uma obra musical, onde a melodia se entrelaçava com outros temas familiares. Sim, a bandeira da Libéria é realmente muito parecida com a americana, listras vermelhas e brancas, um quadrado azul e uma única estrela. Essa estrela, por sinal, não é apenas um enfeite, mas um símbolo da liberdade dos colonos que deixaram a América em busca de uma vida melhor. Imagine como isso foi. Pessoas deixando tudo para trás para começar do zero em uma terra estrangeira. É como se você decidisse fugir da rotina cansativa e começar uma nova vida, mas, em vez de apenas se mudar para outra cidade, você compra uma passagem para outro continente. E essa estrela na bandeira, como um farol, ilumina o caminho para todos que buscam liberdade. Mas, infelizmente, ao longo do tempo passou a simbolizar também as realidades complexas que o país enfrentou. A bandeira, que deveria ser um sinal de esperança, tornou-se parte de uma história mais complicada e nem sempre gloriosa. Portanto, se você estiver na Libéria, olhe para essa bandeira e pense em quantas vidas estão escondidas por trás de suas cores vibrantes, quantos sonhos e desilusões. Não é apenas um pedaço de tecido, é um espelho que reflete a história de um povo inteiro, e talvez você consiga captar algo mais do que apenas um elemento visual. O idioma oficial da Libéria é o inglês. E você sabe, isso é um ponto bem interessante. Imagine um país onde, em cada esquina, soam dezenas de dialetos locais, e no café onde eu pedia meus donuts matinais, todos conversam como se estivessem em um fórum internacional. O inglês aqui não é apenas um meio de comunicação, mas uma espécie de ponte entre diferentes culturas e grupos étnicos. Sim, ele não é perfeito, e os sotaques locais podem fazer você prestar atenção,
mas é essa língua que conecta pessoas que, de outra forma, talvez nunca se encontrariam. Pessoalmente, fiquei impressionado com a facilidade com que os habitantes locais mudam de um dialeto para o inglês, como se fosse apenas mais uma piada na conversa. Essa habilidade me lembrou de como eu tentava explicar aos meus amigos o que é uma piada sobre piada. Às vezes, simplesmente não dá para traduzir em palavras. Na Libéria, o inglês se tornou não apenas a língua dos negócios, mas também a língua que une as pessoas, apesar de seus diferentes contextos e experiências. Nesse contexto, até uma simples frase pode carregar uma paleta inteira de emoções e camadas culturais, e cada conversa é como uma pequena excursão por um mundo repleto de histórias e tradições. Então, se por acaso você se encontrar na Libéria, não hesite em tentar usar seu inglês. Aqui ele soa de maneira especial, e quem sabe você se tornará parte dessa incrível mosaico linguístico. Agora vamos nos aprofundar um pouco na história da Libéria. No dia 18 de julho de 1847, o país proclamou oficialmente sua independência, tornando-se a primeira república africana. Imagine como deve ter sido. Em uma época em que a maioria das terras africanas era colonizada por europeus, a pequena Libéria decidiu tomar seu destino nas próprias mãos. Isso soa como um roteiro de filme sobre heróis corajosos, mas, na realidade, tudo foi muito mais complicado. Fundada por ex-escravos dos Estados Unidos, a Libéria tentava construir uma nova sociedade onde pudessem viver livremente. É claro que isso não aconteceu sem conflitos e dificuldades, já que as tribos locais, inicialmente, nem sempre estavam felizes em ver seus novos vizinhos. Assim começou uma história repleta de contradições, mas também de esperança por um futuro melhor. Ao lembrar disso, não posso deixar de traçar um paralelo com os dias de hoje. Às vezes, também nos sentimos como desbravadores em um mundo desconhecido. A Libéria, até hoje, mantém seu espírito único, e quando você passeia por suas ruas, sente como se estivesse se tornando parte dessa longa e fascinante história. Um país onde a independência não era apenas uma palavra em uma declaração, mas uma verdadeira luta pelo direito de existir, continua a inspirar e surpreender. Assim, entre todas essas reviravoltas históricas, a Libéria se tornou um símbolo da busca por liberdade e identidade no continente africano. Quando soube pela primeira vez sobre o sistema monetário da Libéria, pensei: bem, isso é uma reviravolta. Imagine, em um país existem simultaneamente dois tipos de moeda, dólares liberianos e dólares americanos. É como se você fosse a um café e lhe oferecessem pagar tanto em dinheiro quanto com cashback do seu cartão de crédito. Parece um pouco confuso, não é? A Libéria, onde a moeda local coexiste com a americana, se tornou um exemplo único de adaptação econômica. No dia 18 de julho de 1982, o dólar liberiano foi introduzido em circulação e desde então faz parte do cotidiano dos cidadãos. Mas, como toda boa história, há seus nuances. No momento em que escrevo, o dólar liberiano está sendo trocado por aproximadamente 0,05 dólar americano. Portanto, se você planeja gastar seu dinheiro na Libéria, prepare-se para manobrar habilmente entre os dois sistemas monetários. Isso lembra aquele momento em que você tenta entender quanto custa seu prato favorito em um restaurante com um menu em dois idiomas, e você não tem certeza de qual deles traz o preço. Mas, apesar da complexidade, esse sistema mostra como a Libéria busca a independência econômica, mantendo, ao mesmo tempo, suas conexões internacionais. Como já mencionei, aqui a história não está apenas no passado, ela está viva e respirando. E quando você se aprofunda nesse assunto, percebe que cada moeda que está no seu bolso
não é apenas um meio de troca, mas parte de um mundo inteiro que continua a evoluir e mudar. Você sabe o que realmente impressiona na Libéria? Não é apenas o sistema monetário duplo que mencionamos, mas as profundas raízes que se entrelaçam com a história americana. Imagine, em 1822, quando um grupo de ex-escravizados que escapou dos horrores da escravidão decidiu fundar um novo estado, eles não apenas criaram um país, mas trouxeram consigo uma cultura e tradições inteiras que ainda vivem na Libéria. O sistema político do país, até hoje, reflete os princípios americanos. E se você passear pelas ruas da capital, Monróvia, poderá ver uma arquitetura que remete aos edifícios neoclássicos de Washington. É como se você tivesse se deparado inesperadamente com um pedacinho dos Ewa, a milhares de milhas de sua terra natal. Os liberianos se orgulham de seu legado, e em sua cultura você encontrará muitos elementos, desde festividades até gastronomia, que tem raízes americanas evidentes. Você já experimentou o arroz liberiano? É um alimento tão querido quanto o hambúrguer nos Estados Este, só que preparado com temperos e ingredientes locais. E assim, ao observar essa mistura única, você percebe que a Libéria não é apenas um país, é uma verdadeira fusão cultural, onde história e modernidade se encontram a cada esquina. Na verdade, é como se você abrisse um livro e cada página fosse escrita com amor e respeito pelo passado, mas ao mesmo tempo aspirando ao futuro. Quando falamos sobre a Libéria, não podemos deixar de mencionar sua notável mulher presidente, Ellen Johnson Sirleaf, que se tornou a primeira mulher presidente da África. Não apenas quebrou estereótipos, mas também se tornou um símbolo de mudança para todo o país. Em 2006, quando assumiu o poder, a Libéria estava em crise. E, para ser sincero, parecia um pouco como comandar um navio que estava afundando. Mas ela não teve medo. Ellen assumiu a responsabilidade e, como uma verdadeira líder, começou a implementar reformas que ajudaram a reconstruir o país após a Guerra Civil. E isso não são apenas palavras. Por seus esforços, ela até recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2011. Pense por um momento sobre o significado dessa conquista no contexto da política africana. É como se, em um mundo cheio de estereótipos e preconceitos, de repente aparecesse um super-herói que não só salva o dia, mas muda a percepção sobre o que significa ser um líder. Os liberianos se orgulham de sua presidente, e ao passear por Monróvia, você pode sentir como seu espírito inspira uma nova geração. Ela não é apenas uma figura histórica, tornou-se um símbolo de esperança e mudança, mostrando que, mesmo nas condições mais difíceis, é possível alcançar o sucesso. Se você tiver a oportunidade de se encontrar com os moradores locais, não se esqueça de perguntar sobre a influência de Sirleaf. Você ficará surpreso com quanta emoção esse nome provoca. Falando sobre a Libéria, não podemos deixar de mencionar a natureza ao seu redor, que, assim como o próprio país, está cheia de surpresas. Mais de 40% do território da Libéria é coberto por florestas tropicais, e isso não é apenas um número, é um ecossistema repleto de vida e criaturas únicas. Nessas florestas, podemos encontrar espécies raras de animais que, infelizmente, podem desaparecer se não começarmos a cuidar do planeta. Por exemplo, lá habitam chimpanzés, que se comportam como verdadeiros comediantes. Basta olhar para eles, e você imediatamente percebe que não são apenas nossos parentes distantes, mas também especialistas em bom humor. Além disso, há espécies raras de aves que cantam de tal forma que você tem a impressão de estar em um concerto ao ar livre. A África Ocidental não é apenas um conceito geográfico, mas um verdadeiro tesouro da natureza,
onde densas florestas se entrelaçam com cultura e história. Ao caminhar por essas florestas, você sentirá como se tivesse entrado em um mundo diferente, onde cada farfalhar das folhas, cada gota de chuva, é parte de um grande plano da natureza. É como se você estivesse espiando nos bastidores de um teatro, onde uma peça cheia de personagens vibrantes e reviravoltas inesperadas está em cena. Portanto, se você está planejando uma viagem à Libéria, não se esqueça de reservar um tempo para explorar essas florestas únicas, pois elas não são apenas lar para os animais, mas também uma verdadeira história viva que vale a pena ver com seus próprios olhos. E assim, ao mergulhar na deslumbrante natureza da Libéria, vale a pena notar que sob essa folhagem se escondem não apenas animais raros, mas verdadeiros tesouros. As jazidas de ouro e diamantes da Libéria não são apenas rumores, mas uma realidade que parece desenhada em um mapa do tesouro, embora haja suas nuances. Sim, as minas de ouro atraem a atenção de caçadores de fortuna de todo o mundo, mas, como mostra a prática, as riquezas nem sempre trazem felicidade. Em vez disso, o país enfrenta dificuldades econômicas que às vezes parecem intransponíveis. Imagine encontrar um diamante que brilha tão intensamente que parece ter vindo de outro planeta. No entanto, assim que você tenta vendê-lo, depara-se com barreiras burocráticas e corrupção que tornam a vida dos habitantes locais complexa e confusa. E aqui surge a pergunta: será que essas riquezas naturais realmente levam à prosperidade ou elas servem mais como causa de conflitos e sofrimentos? Considerando as realidades históricas da Libéria, onde os recursos frequentemente desencadearam guerras civis e catástrofes sociais, é importante refletir sobre como equilibrar a riqueza natural com a felicidade humana. Portanto, se você tem o sonho de encontrar seu ouro ou diamantes, talvez seja melhor estudar a história dessa região antes de se lançar na busca, pois na Libéria até as pedras podem contar uma história inteira sobre luta, esperança e sobrevivência. Falando sobre a Libéria, não podemos deixar de notar que o país está dando passos em direção a um futuro promissor, e um dos aspectos mais importantes desse caminho é a educação. Isso mesmo. A Libéria está ativamente desenvolvendo o seu sistema educacional, e isso, sem dúvida, é uma das mudanças mais promissoras em sua história recente. Imagine como é inspirador ver estudantes com os olhos brilhando, entrando em novas e iluminadas salas de aula, onde os aguardam não apenas livros didáticos, mas também a oportunidade de adquirir conhecimentos que os ajudarão a construir suas vidas. Nos últimos anos, o número de escolas e universidades no país aumentou significativamente, o que apenas ressalta o empenho da Libéria em alcançar um alto nível de alfabetização. Lembre-se de quão ilimitada pode ser a força do conhecimento. Ele abre portas para novas oportunidades e ajuda as pessoas a mudarem seu destino. Pessoalmente, sempre considerei que a educação não é apenas um conjunto de fatos, mas a chave para entender o mundo. E na Libéria, onde a história é repleta de dificuldades e desafios, a educação se torna uma verdadeira esperança por um futuro melhor. Mas, como em qualquer outro lugar, existem armadilhas. O acesso a uma educação de qualidade nem sempre é fácil, e a corrupção às vezes coloca obstáculos no caminho. No entanto, o desejo de mudança e a vontade de aprender entre os moradores trazem esperança. Isso não é apenas retórica, mas uma oportunidade real para uma nova geração, que, quem sabe, poderá mudar o destino de seu país. Portanto, se algum dia você tiver a chance de visitar a Libéria, não perca a oportunidade de conversar com estudantes ou professores. Suas histórias e sonhos podem se tornar uma verdadeira inspiração para você. Quando se fala da Libéria,
Vale mencionar que este é um dos poucos países do planeta onde as ferrovias são mais um mito do que uma realidade. Sim, você não ouviu errado. Neste país, onde quase não restam trilhos, a maioria do transporte é realizada por carros e, claro, por meio de transporte aquático. Imagine como os moradores, como verdadeiros marinheiros, manobram com destreza barcos e lanchas para alcançar seus destinos. Isso me lembra de uma vez em que tentei pegar um barco no mercado local. Foi uma verdadeira aventura. As rotas aquáticas aqui não são apenas um meio de locomoção, mas uma vida inteira repleta de cores vibrantes e sons. Ao longo da costa, você verá pescadores com esperança nos olhos voltando com suas capturas, enquanto os moradores conversam animadamente entre si, aguardando seu transporte. E o transporte rodoviário, estranhamente, também tem um ar bastante exótico. Nas estradas estreitas, em alguns trechos bastante esburacadas, você pode encontrar de tudo, desde luxuosos SUVs até velhinhos furgões que rapidamente se transformam em transporte público. E sabe, quando passei por ali, parecia que cada um desses veículos carregava uma história inteira, cheia de expectativas e esperanças. Sim, a falta de ferrovias na Libéria traz suas dificuldades, mas também tem seu charme. A oportunidade de ver a vida real do país, mergulhar em sua cultura e sentir o espírito de aventura. Portanto, se um dia você se encontrar na Libéria, prepare-se com paciência e bom humor, pois aqui você com certeza não vai se entediar. Movendo-se de rotas aquáticas pitorescas para assuntos mais terrestres, é impossível não mencionar o futebol, a principal paixão esportiva da Libéria. Aqui, quando se trata de partidas de futebol, as emoções atingem seu ápice. Os locais se reúnem nos campos para apoiar seus times, e oh meu Deus, se você já viu como eles fazem isso, nunca esquecerá essa cena. O futebol na Libéria não é apenas um jogo, é quase uma religião, onde não se veneram apenas as bolas, mas também lendas, como George Weah. Sim, o mesmo George Weah, que não só impressionou o mundo com suas conquistas no futebol, mas também se tornou presidente da Libéria. Surpreendente, não é? Ele é o único no mundo que conseguiu fazer a transição de marcar gols em campo para aprovar leis no governo. É como se Messi de repente se tornasse primeiro-ministro da Argentina. Quem poderia imaginar isso? O EA inspira não apenas os jovens, mas também os adultos, mostrando que sonhos realmente podem se tornar realidade, mesmo que você comece em um campo de terra batida. O futebol aqui é união, solidariedade e uma oportunidade de esquecer, por um momento, as dificuldades da vida, tá? Portanto, se você se encontrar em uma partida local, prepare-se para uma atmosfera indescritível, onde cada gol é celebrado como uma vitória pessoal e cada erro provoca uma tempestade de emoções. Na Libéria, o futebol não é apenas um esporte, é toda uma filosofia de vida que une e inspira grandes conquistas. Mergulhando no mundo do futebol liberiano, não pude deixar de notar quão diversa é a cultura deste país. A Libéria é uma incrível entrelace de tradições, onde antigos rituais africanos convivem lado a lado com a influência dos Estados Unidos, como se dois mundos distintos encontrassem uma linguagem comum. Aqui, entre as ruas movimentadas e os mercados vibrantes, você pode ver os habitantes locais, vestindo seus trajes coloridos, dançando em celebrações que são passadas de geração em geração. Imagine, uma noite, luzes, música rítmica e ao seu redor pessoas com máscaras que podem contar uma história inteira apenas se movendo ao som dos tambores. Essas máscaras não são apenas acessórios, são poderosos símbolos que representam os espíritos dos ancestrais e auxiliam em rituais destinados a abençoar a colheita ou proteger contra infortúnios. Elas parecem ganhar vida durante as festividades, quando dançarinos, como que encantados,
giram ao redor, e você percebe que isso é mais do que apenas entretenimento. É uma profunda conexão com uma cultura que resistiu ao teste do tempo. E sim, apesar de todas as mudanças, os liberianos orgulhosamente mantêm seus costumes, pois estes são suas raízes, sua identidade. Portanto, se algum dia você estiver na Libéria, não perca a oportunidade de fazer parte dessa celebração incrível. Afinal, você não quer perder a chance de ver a história e a modernidade dançando em um mesmo ritmo, certo? Libéria não é apenas um país no mapa, é um verdadeiro tesouro da história e cultura, onde cada esquina está cheia de surpresas e descobertas inesperadas. Estou até agora impressionado com a forma como aqui se entrelaçam a herança americana e as tradições africanas, criando uma atmosfera única. Imagine-se caminhando por ruelas onde altas palmeiras convivem com casas em estilo renascentista colonial, enquanto ao longe se ouve o chamado à oração de uma mesquita, que de repente é interrompido pelos sons de um mercado de rua. É como se dois mundos se encontrassem e decidissem que têm um caminho em comum, não é? Você pode ver os moradores locais contando com orgulho sobre seus ancestrais e tradições que eles preservam com carinho, apesar da influência da globalização. E então, quando você pensa que já viu tudo, de repente aparece no horizonte um pôr do sol deslumbrante sobre o oceano, que parece resumir tudo o que você aprendeu. Agora, pense, qual fato sobre a Libéria mais te surpreendeu? Escreva sobre isso nos comentários. Se você gostou dessa viagem, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para saber mais sobre os países mais inusitados do mundo. Estou ansioso pelos seus comentários e até a próxima em novas aventuras.